falando um pouco sobre a avaliação de políticas públicas na perspectiva dos tribunais de contas, é a experiência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, a avaliação de políticas públicas como instrumento de controle externo, as potencialidades e desafios no contexto do TCE Goiás. Vou contextualizar um pouco a natureza assim dos tribunais, né? Os tribunais de contas foram concebidos como instituições fundamentais para o controle externo da administração, com atribuições que extrapolam a análise meramente legal e formal. E o artigo 70 da Constituição, ele revela essa vocação estrutural para atuar não apenas como fiscalizador da conformidade legal, mas como avaliadores da qualidade do gasto público e da efetividade das ações estatais. Essa competência, ela autoriza e, de certo modo, até exige que os tribunais não fiscalizem apenas como os recursos foram utilizados. Aliás, não, desculpa. Essa competência, ela exige que os tribunais de contas analisem não apenas se os recursos foram utilizados conforme a legislação, mas também como foram utilizados e quais os resultados que vieram para a sociedade. Por muitos anos, os tribunais acabaram dando maior foco para a análise voltada à legalidade. Porém, existe um processo assim, de modernização do controle externo que tem exigido que os tribunais busquem novas formas de desenvolver suas competências. E com isso, a gente começa a pensar em novas funções de controle externo. E aí, esse novo perfil de atuação, ele se materializa nas funções educadora, articuladora, indutora, que tem como característica o reconhecimento das políticas públicas como instrumentos da ação estatal. Nesse contexto, a Guide 9020, que traz orientações para a realização de avaliação de políticas públicas, foi incorporada à estrutura das NBASPs. E ela traz orientações e fala que as entidades de fiscalização superiores devem observar obrigatoriamente os princípios da NBASP 100, que é a NBASP que traz os princípios gerais de auditoria do setor público, e da NBASP 300, que é a NBASP que trata dos princípios de auditoria operacional, e analisar a possibilidade de se observar adicionalmente as orientações da própria NBASP 9020. Ou seja, a NBASP 9020 ela traz esse novo olhar de avaliação de políticas públicas, mas ela deixa muito claro que essas orientações devem ser seguidas quando for cabível. E qual é a aplicabilidade dessa norma? Ela se aplica às entidades cuja missão seja o controle externo da administração pública, o que inclui os tribunais de contas estaduais e municipais. Então, embora ela seja destinada essencialmente às entidades de fiscalização superiores, ela tem essa aplicabilidade no contexto dos tribunais de contas estaduais e municipais. E essa norma, ela traz um pouco esse processo de avaliação. Eu sei que a Anne vai abordar melhor esse processo na fala dela, então eu vou falar rapidamente somente das diferenças que, enquanto tradicionalmente, né, a auditoria operacional, ela se preocupava muito com a eficiência, eficácia e efetividade, a avaliação de política pública, ela traz esse olhar para a relevância e para a utilidade da política pública. Então, assim, eu acho que esse olhar mais amplo, mais global, é a principal diferença que essa norma traz. Agora, entrando um pouco no contexto do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o tribunal tem buscado a institucionalização da avaliação de políticas públicas há algum tempo. Em 2022, o tribunal criou um serviço de avaliação e inovação em políticas públicas, que é o serviço no qual eu estou lotada.
esse serviço ele tem a competência de realmente realizar as avaliações e estruturar o tribunal para trabalhar com avaliações. Dentro desse serviço, a gente tem duas frentes. A primeira frente, que é a avaliação de políticas públicas, né, que está diretamente relacionada a esse novo movimento dos tribunais, e a outra frente, que é uma frente voltada para a inovação. No contexto da inovação, nós estamos desenvolvendo um observatório de políticas públicas, que é um portal que traz dados e informações de políticas públicas em execução no Estado, organizados de uma forma sistemática e com uma visualização intuitiva, para que qualquer pessoa consiga entender o que aqueles indicadores estão querendo passar. Em 2024, então, nós lançamos o Observatório de Políticas Públicas. Ainda em 2024, foi publicada a Resolução 2 de 2024 do TCE Goiás, que traz diretrizes e procedimentos para a realização de avaliação de políticas públicas no âmbito do TCE. Seguindo a publicação da resolução, o tribunal elaborou um procedimento operacional padrão, que visa padronizar as tarefas operacionais da fiscalização via avaliação de políticas públicas. Aqui eu acho importante fazer um parêntese que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ele é certificado pela ISO, são 5 certificações que o tribunal tem, a 9.001, a 14.001, a 37.000 e agora da integridade e anticorrupção, que eu não me lembro o número, mas são 5 certificações e todas as atividades de controle externo são certificadas. Por isso que, assim, essa parte de padronização das tarefas operacionais é muito importante para a gente. Então, a resolução ela traz aquelas normas gerais explicando as fases do procedimento, né? O que tem que ser feito em cada fase, na fase de análise de viabilidade, na fase de planejamento, na fase de execução de relatório, e o procedimento ele vai detalhar melhor, ele vai dizer quais as tarefas a gente tem que fazer, quais os papéis de trabalho a gente tem que priorizar, para que a equipe tenha um norte ao desenvolver essa avaliação. E aí, ainda em 2024, foi publicada a portaria que designa a equipe para avaliação da política de atenção à saúde materno-infantil do Estado. Então, o observatório, como eu falei, é um portal que traz informações sobre as principais políticas em execução pelo Estado de Goiás. Essas informações estão sistematizadas em linguagem gráfica e acessível e apresentam os indicadores e dados associados a cada política pública. Os objetivos principais são elevar a transparência, induzir a melhoria de políticas públicas e orientar a estratégia de controle externo. E a partir do desenvolvimento desse observatório, a gente passou a enxergar melhor o panorama de algumas políticas que são executadas no Estado. E esse exemplo que eu trouxe aqui é justamente o indicador de mortalidade materna, que é um indicador que tem mostrado uma série histórica que traz uma estagnação, por muito tempo, uma estagnação, seguida de um período de elevação dos índices muito grande, que foi na pandemia, e agora uma nova tendência de estagnação. Lembrando que mortalidade materna é um indicador que está na Agenda 2030. A Agenda 2030 já está batendo na nossa porta e possivelmente o Brasil não vai conseguir atingir as metas pactuadas para esses indicadores de mortalidade materna e mortalidade neonatal. Então, a avaliação da política de atenção à saúde materna e infantil, ela levou em consideração na escolha do objeto a relevância da saúde materna e infantil para a sociedade, esses altos índices de mortalidade materna, infantil e neonatal, o compromisso firmado pelo Brasil na Agenda 2030, que é para reduzir para 30 mortes por 100 mil
nascidos vivos. A taxa de mortalidade materna, hoje essa taxa no Brasil é em torno de 53 mortes por 100 mil nascidos vivos, e reduzir para 5 mortes por mil nascidos vivos a mortalidade neonatal. Hoje essa taxa no Brasil está em torno de 8. Então, assim, tem um caminho um pouco grande a se percorrer. Além disso, a gente teve uma reestruturação da política a nível nacional e a nível estadual. A política materno-infantil, ela vem passando por muitas modificações ao longo dos anos. É uma política que foi consolidada em 2011 com a Rede Nascer, com a Rede Cegonha, que era uma política nacional, e que acabava sendo seguida pelos estados. Em 2018, a Rede Cegonha foi descontinuada e entrou em vigência a RAMI, a Rede de Atenção Materno-Infantil. E essa rede, a RAMI, ela tinha uma atenção um foco de atenção mais centrada no médico e no risco gestacional. E foi uma política que não funcionou muito bem, porque ela não chegava assim na atenção primária como deveria, né? Não tinha assim essa a participação desses outros profissionais de saúde, né, dos enfermeiros, dos técnicos e dos outros profissionais envolvidos na saúde materno-infantil. E aí, recentemente, o governo federal reestruturou a RAMI e transformou em Rede Aline, propondo novas ações, um novo modelo de financiamento. E essa reestruturação foi seguida pelo Estado de Goiás. O Estado de Goiás também decidiu reestruturar a política, que agora vai se chamar no Estado Rede Nascer, trazendo algumas alterações que a Rede Aline previu, algumas ações específicas, considerando as especificidades, né, do Estado de Goiás, e também vai ter uma portaria de financiamento específica para os municípios goianos. E, além disso, a gente considerou também a insuficiência de dados, né? Como era uma política que estava sendo reestruturada, é, a gente viu uma oportunidade de atuar em conjunto com essa reestruturação, já que fazer uma avaliação da política como um todo, desde quando ela começou a funcionar lá em 2011, era muito difícil por conta da insuficiência de dados que a gente tem. Então, essa avaliação ela teve um caráter ex ante, que foi bastante direcionada assim, à dimensão da relevância, né, levando em consideração é, a expectativa da sociedade, levando em consideração essas altas taxas de estagnação nesses índices que revelam problemas graves na atenção à saúde, nas redes de atenção à saúde. A abordagem, devido à reestruturação pela qual a política está passando, a abordagem foi focada no diagnóstico do problema e no desenho da política, e o objetivo foi contribuir para o aperfeiçoamento da política antes da implementação dela. Vânia, mais 2 minutos. Certinho? Então, como potencialidades, como a avaliação ainda não foi julgada, eu não posso trazer muitos resultados, mas a gente consegue extrair algumas potencialidades para os tribunais trabalharem com avaliação, né? Como potencialidades, a gente pode citar as competências institucionais e a vocação estrutural, o corpo técnico extremamente qualificado dos tribunais de contas, a independência e a autonomia institucional e a visão sistêmica, além dessas funções indutora e articuladora que podem contribuir para o aprimoramento das políticas. E os desafios, que eu acho que é onde a gente mais teve aprendizado. Uma cultura de avaliação incipiente, né? No estado de Goiás, a gente não tem um sistema de avaliação e monitoramento consolidado, e a falta desse sistema de avaliação e monitoramento, ela acarreta uma ausência de informações sistematizadas sobre a política, uma dificuldade em selecionar políticas passíveis de avaliação, além de um comprometimento reduzido dos gestores com o processo avaliativo. A gente também encarou assim um pouco de dificuldade, dado o viés punitivo
pelo qual o tribunal é conhecido, né? Então, a gente teve dificuldade de estabelecer essa relação de confiança com os gestores. A avaliação, ela é sempre vista como uma ameaça. Há temor de que os resultados revelem problemas de gestão e que isso acarrete algum tipo de problema para os gestores públicos. E há dificuldade de integração desses gestores no processo avaliativo por conta de todos esses fatores. Além disso, a gente identificou que há uma indefinição muito grande no papel dos tribunais, né? O tribunal tem essa nova função, esse novo desafio que é se tornar um órgão mais colaborativo, mas essa postura colaborativa e cooperativa, ela pode acabar virando, de certa forma, uma coautoria, né? Então, assim, por muitas vezes pode ser que o tribunal corra o risco de ajudar a formular e validar aspectos da política, ou mesmo fazer um trabalho conjunto ou ser considerado um tipo de consultoria. Também há o risco do controle externo assumir funções de controle externo, de controle interno, e a gente tem um problema que é as recomendações não são vinculantes para os poderes executivo e legislativo. E aí, isso dentro dos tribunais também é visto de uma. Como que eu poderia dizer? É difícil trabalhar essa indefinição na forma como essas sugestões do tribunal vão ser encaminhadas para o gestor público. E, por fim, uma parte muito importante da avaliação, que é o comitê consultor. É uma estrutura prevista na norma, né, na NBASP 9020, que traz esse modelo de governança colaborativa, onde o projeto da avaliação tem que ser discutido com as partes interessadas na política. Só que o desconhecimento quanto à natureza e à finalidade do comitê consultor dificulta a sua formação, dificulta a participação dos representantes, especialmente dos representantes dos beneficiários, que têm um menor conhecimento a respeito da atuação do Tribunal de Contas. E também tivemos um problema de nível técnico, que diz respeito à segurança da informação, quando do encaminhamento do relatório preliminar para manifestação pelo comitê consultor. Então, assim, esses foram os principais desafios que a gente enfrentou e a gente agora está trabalhando para tentar resolver esses desafios, né? Tanto dentro da resolução quanto dentro do nosso procedimento operacional padrão, para que na próxima avaliação a gente já tenha mitigado um pouco essas dificuldades que a gente encontrou nessa primeira avaliação. Acho que era isso que eu tinha para falar. Vou deixar aqui os contatos, o link para o observatório, para quem quiser conhecer, e obrigada. Excelente, Vânia, muito obrigada. Sem mais demoras, vou passar a palavra para a Anne, para ela fazer a apresentação dela e depois a gente tem o debate. Pronto, acho que agora foi. Estão me ouvindo? Ok, pessoal, então, boa noite. Como foi apresentado, Sônia Carvalho, auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, e hoje a ideia aqui é conversar com vocês sobre uma iniciativa que envolve, na verdade, todos os tribunais de contas do Brasil, que é o Grupo Temático em Avaliação de Políticas Públicas da Rede Integrar. Então, essa ação, ela surgiu para integrar, né, como o próprio nome diz da rede, os diferentes tribunais e fortalecer essa perspectiva de avaliação de políticas públicas, tentando buscar alguns pontos em comuns, entendimentos que a gente possa adotar para fortalecer mesmo essa atuação.
seja no âmbito dos tribunais e também como um ator dentro do ecossistema de avaliação, interagindo com outros atores e colaborando para o fortalecimento da cultura de avaliação no país. Então, para vocês entenderem o contexto, né, de criação desse grupo, como a Vânia já comentou, a gente tem normas internacionais que se aplicam à auditoria governamental, inclusive a que nós fazemos aqui pelos tribunais de contas, e essas normas, elas tratam de diferentes estratégias de auditoria e alguns guias abordam temas específicos. Então, em 2016, foi elaborada pela primeira vez uma norma que tratava de avaliação, que evoluiu com o tempo, e em 2019, essa norma foi consolidada como a Guide 9020, tratando de avaliação de políticas públicas para os tribunais de contas. Essa Guide 9020, ela foi absorvida pelas normas brasileiras de auditoria do setor público em 2020, então a gente chama de NBASP 9020. Dentro desse mesmo período, ocorreu a criação da Rede Integrar, que foi essa instituição de uma rede que procura fazer o papel de uma governança horizontal para integrar mesmo os tribunais de contas em planejamento de ações de temas comuns e principalmente um olhar de políticas públicas descentralizadas, envolvendo aí os tribunais de contas da União, dos estados, dos municípios. Ela foi instituída em 2020 e ela passou a atuar a partir de planos anuais de trabalho, que são esses PATs. Então, a gente já teve 4, né, 22, 23, 24 e 25, 4 planos, e essa ação do Grupo Temático de Avaliação de Políticas Públicas foi uma ação que entrou exatamente no PAT atual, que é o PAT 2025. E ela foi fruto de uma discussão realizada no 7º CONACON. CONACON é o Congresso Nacional de Auditores de Controle Externo, é um evento que acontece anualmente. No 7º CONACON, em 2024, eu conduzi uma oficina sobre avaliação de políticas públicas na perspectiva da NBAS 9020, contou com mais de 70 auditores debatendo esse tema, e dessa discussão que nós tivemos, surgiu a ideia de levar esse tema à Rede Integrar, fazer uma proposta de grupo temático para que a gente começasse a discutir isso de forma mais ampla e institucional, com esse foco no desenvolvimento das capacidades de avaliação no âmbito dos tribunais. E o que é um dos grandes objetivos da Guide 9020. Ela convida, digamos assim, os auditores de controle externo a comprar essa ideia da avaliação e a fomentar o desenvolvimento de avaliações, seja na condução pelo tribunal ou também pelas entidades que o tribunal interage por meio da sua atuação jurisdicional, no nosso caso, os municípios, o Estado, todos os entes públicos. Então, dentro dessa discussão da oficina, a gente fez um levantamento de conhecimentos prévios naquela amostra, ali, naquele grupo ali de auditores, e percebemos que pouquíssimo conhecimento, assim, em média, existia em relação à NBAS 9020. Então, a norma de 2020, essa oficina foi em 2024, e mesmo assim a gente tinha um nível muito baixo de conhecimento sobre do que trata efetivamente a avaliação de políticas públicas. As nossas equipes de auditoria ainda estão mais acostumadas com a modalidade de auditoria operacional do que pensar nesse formato específico de avaliação de políticas públicas. Outro ponto interessante da oficina, que norteou, digamos assim, a construção da proposta de atuação desse grupo temático, foi exatamente o levantamento dos principais desafios associados à avaliação de políticas públicas. Então, nós levantamos aspectos de apoio institucional, que precisava ser, a própria Vânia acaba de falar aí sobre essa discussão que há no tribunal sobre o resultado da avaliação, recomendação, informação, enfim, essa discussão ainda é muito forte no âmbito dos tribunais. Capacidade operacional, ter equipes suficientes para desenvolver os processos de avaliação, a longa duração dessas ações, isso gera uma questão, e é ainda uma questão em relação às auditorias operacionais, por exemplo, aspectos de capacitação, complexidade metodológica da avaliação, a dificuldade para definir critérios, porque em auditoria a gente sempre está comparando uma situação encontrada com um critério, e na avaliação essa definição de critérios se mostra mais desafiadora. Problemas relacionados aos objetos que nós vamos avaliar, né? Então, desenho de políticas públicas com fragilidades, ausência de bancos de dados, resistência à mudança
e essa resistência à mudança se aplica tanto aos gestores públicos com os quais a gente interage, mas também dentro do próprio Tribunal de Contas. Então, a partir desses desafios e dessa perspectiva de conhecimento prévio, nós montamos a proposta do grupo temático em avaliação de políticas públicas. Atualmente, esse grupo ele conta com mais de 100 auditores de controle externo, nós temos representação de 32 tribunais de contas dos 33 do Brasil, né? Só tem um Tribunal de Contas estadual que ainda não pôde aderir, mas aqui tem uma foto já do 8º CONACON de parte das pessoas que compõem o grupo, e esse grupo tem travado discussões muito interessantes nesse sentido de avançar nos desafios relativos à avaliação de políticas públicas. Os objetivos do grupo são basicamente, nesse primeiro momento, estabelecer um diagnóstico acerca da atuação dos tribunais de contas em avaliação de políticas públicas, porque isso ainda não está estruturado de uma forma adequada, então a gente vai começar com esse diagnóstico, identificar ações de avaliação já existentes, como essa que a Vânia acabou de apresentar, mapeamento de capacidades em avaliação, compartilhar práticas de como operacionalizar a NBAS 9020, porque a gente tem a NBASP trazendo diretrizes do que a gente deve considerar na avaliação, mas a gente tem muito que detalhar em termos de procedimento de condução dentro do tribunal, tanto do ponto de vista da ação dos auditores, como também o que vai acontecer com esses procedimentos, com essas avaliações no decorrer do processo no âmbito do tribunal, já que os tribunais de contas no Brasil também têm essa função de julgar os processos. Então, a catalogação de bases de dados, síntese de evidências e também construir uma proposta de capacitações, além de avaliar a possibilidade de realizarmos, né, os tribunais de contas, ações conjuntas de avaliação. Então, esses são os objetivos desse GT. Para 2025, nós começamos com algo muito básico que nós detectamos a necessidade de enfrentar, que é desenvolver reuniões de alinhamento sobre as orientações de NBAS 9020. Então, nós estamos fazendo reuniões para fazer a discussão da norma e alinhar a nossa compreensão sobre os limites e como a gente pode tratar os dispositivos da norma, compartilhar práticas de avaliação dos tribunais, avançar nessa questão do diagnóstico nacional, das lacunas de capacitação, construir uma biblioteca de referenciais, é o que a gente imagina finalizar até a conclusão desse PAT 2025, e a gente pretende continuar para 2026. Então, em 2026, nós vamos continuar com esse compartilhamento de práticas, mas a gente quer começar a realizar uma pesquisa trazendo experiências de avaliação de outras EFS fora do Brasil, para nos ajudar nessa estruturação, abrir a discussão com especialistas, avançar nos estudos, nas leituras do tema e passar a construir boletins periódicos para divulgar as avaliações, as práticas de avaliação que o tribunal ou os tribunais começam a desenvolver. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês os principais pontos em discussão nesses momentos em que a gente se reúne para debater NBAS 9020 e que conversam com alguns desses desafios que a Vânia falou sobre a experiência do TCE em Goiás. Primeira coisa, como instrumentalizar a avaliação dos TCs. Então, nós temos um instrumento, que é o de auditoria operacional, que é um instrumento já consolidado, embora ainda enfrente desafios, né, porque o tradicional dos tribunais é a auditoria de conformidade, mas a auditoria operacional já tem alguns anos de execução, então ela já é um instrumento consolidado, que tem normas específicas e que tem um passo a passo muito bem definido em cada tribunal, e a gente tem discutido se nós podemos utilizar o instrumento de auditoria operacional para realizar avaliações, se é necessário especificamente um instrumento próprio de avaliação, os pontos positivos e negativos de cada um desses caminhos, e a gente tem entendido até agora que para os tribunais que ainda não regulamentaram um instrumento próprio de avaliação de políticas públicas, a auditoria operacional pode ser um caminho, desde que a gente observe alguns pontos específicos que a NBAS 9020 traz. Então, esse é um dos pontos de discussão. Outro ponto sobre o papel das partes interessadas, né? Na auditoria operacional, já é muito estabelecido a necessidade de manter uma interação constante de comunicação com todos os atores relacionados àquela política que está sendo auditada ou um programa governamental específico.
Mas a NBAS 9020, ela traz a ideia de que esses atores, que as partes interessadas vão construir a avaliação de forma conjunta. E aí isso quebra um pouquinho a ideia que alguns tribunais têm de manter a sua equipe em separado, digamos assim, nas decisões que fazem com que a nossa avaliação seja independente. Então, a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio para ter o envolvimento das partes interessadas, mas garantir a independência exigida para o processo de controle externo. Desdobramentos da avaliação, essa coisa que Vânia até explorou sobre recomendar ou informar, a NBAS 9020 traz a perspectiva de que a gente precisa informar as políticas públicas, mas não ser prescritivo, ou seja, a ideia não é que a gente determine ou recomende que seja feito de uma forma ou de outra, mas que a gente consiga gerar informação útil para que os gestores absorvam essa informação e utilizem no seu processo de decisão. Então, esses desdobramentos da avaliação também constituem um ponto de discussão importante. E sobre o momento da avaliação, né? Se nós poderíamos atuar em avaliações de natureza mais ex ante, ou de análise ex ante de política pública, ou se isso seria prejudicado por esse risco da gente influenciar e de fazer uma cogestão ali da política, se a gente deveria atuar apenas de maneira ex post ou concomitante. Então, também, esse é outro ponto de debate dentro do grupo. O processo de avaliação, as dimensões de análise que a NBAS 9020 traz, a Vânia já explicou, mas só para reforçar com vocês, a gente tinha já 3 dimensões muito claras na auditoria operacional, associadas aí a esse fluxo parecido com o modelo lógico, né? Então, a gente tem economicidade, eficiência, efetividade, que a gente absorve também o conceito de eficácia, mas a gente não tinha essas 2 dimensões, relevância e utilidade. E com a NBAS 9020, essas dimensões vieram caracterizando fortemente a estratégia de avaliação. Então, a gente tem discutido muito a viabilidade, né, de avaliar a utilidade da política pública nessa perspectiva de longo prazo, para saber se ela de fato foi vantajosa, medir os efeitos não intencionais, avaliar externalidades, pensar em mensurar mesmo o impacto, definir causalidade. Então, são desafios muito consideráveis que a gente tem discutido em relação a essa dimensão de utilidade, dada a dinâmica de trabalho dos tribunais de contas. Já a Ai, dimensão de relevância, um 2 minuto e minutos, meio, 2 minutos, certo. 2 minutos. Já essa dimensão de relevância, ela traz mais esses aspectos da relação de objetivos e necessidades que a gente entende que seja mais viável de conduzir avaliações de curto prazo, como a Vânia já falou na experiência dela. Outro ponto de discussão é a relação dos objetivos de NBAS 9020 com os produtos ou práticas de avaliação que a gente pode desenvolver. Então, a gente entende que, a partir desses objetivos que a norma traça, o nosso produto não é só um relatório de avaliação stricto sensu, mas que a gente pode colaborar, por exemplo, com o fortalecimento institucional, desenvolvimento de capacidades dos gestores para avaliação, produção de conhecimento e até tradução de conhecimento, auxiliando o uso de evidências pelos gestores públicos, além dos trabalhos específicos de avaliação. Existe também uma discussão sobre o papel dos tribunais, essa análise independente que o tribunal deve fazer com a discussão política das políticas públicas e como a gente pode conduzir o nosso trabalho de forma transparente, independente, para apresentar evidências que a própria sociedade possa utilizar para formar suas opiniões e que os formuladores possam usar como informação para tomar decisão, contribuindo assim para o debate democrático, mas sem que a gente entre numa seara que não é típica do tribunal. E, por fim, eu gostaria de falar rapidamente sobre a experiência do TCRN, diferentemente do TCE Goiás, que foi por esse caminho já de realizar uma avaliação de relevância, a gente criou a nossa diretoria de avaliação de políticas públicas agora em 2025, e a gente começou pela ideia de produção e de tradução de conhecimento. Então, a gente montou nossa metodologia de síntese de evidências, montamos a primeira síntese sobre a oferta de vagas em creches municipais e estamos levando para discussão com os gestores. Acabamos de aprovar uma resolução voltada para o consensualismo, que é um dos caminhos que a gente entende que pode ser adotado para resolver esse problema entre recomendar e informar, tentar fazer isso de maneira pactuada com os gestores.
Continuamos utilizando a auditoria operacional, mas estamos trabalhando também na construção de um instrumento próprio. Esse QR Code aí vai para a nossa síntese de evidências, para quem tiver interesse. E, por fim, aqui os contatos, o e-mail da DPP, para quem quiser conversar mais sobre esse tema e sobre a experiência tanto do grupo como do TCRN. Era isso, obrigada. Excelente, Anne, muito bom ouvir aí as experiências do grupo de trabalho. Vou deixar aí o Rodrigo ir colocando a apresentação dele. Eu acho que é interessante a gente ver como os desafios têm muito a ver com o papel institucional, né, assim, do tribunal, e mais do que, apesar que a Vânia citou as capacidades, né, mas também falou, bom, tem um corpo muito qualificado, tem as formas orientadoras da NBASF 9020, e que talvez seja mais esse incômodo do lugar, assim, isso que me veio um pouco, vocês trazendo, assim, onde que a gente pisa, né, onde que está nosso lugar. Mas vamos ouvir o Rodrigo para a gente continuar depois a conversar. Boa noite, estão conseguindo ver minha apresentação? Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Rodrigo Rezende, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Vou fazer só uma breve autodescrição aqui. Eu sou um homem branco, cabelos e olhos castanhos, em torno de 40 anos, estou vestindo uma camisa de cor preta. É, nessa apresentação, eu vou buscar falar sobre o papel das entidades fiscalizadoras, as entidades fiscalizadoras superiores, né, no fortalecimento do sistema de avaliação. É uma experiência um pouco diferente do que as colegas trouxeram, né, que tem relação com a, com a atuação do Tribunal de Contas diretamente, né, e um pouco mais conectado com o que a Anne estava trazendo, né, de ter uma busca de uma informação, uma atuação de fortalecimento, né, das capacidades, e tentar induzir isso nos entes com que nós trabalhamos, né. Antes eu vou trazer um pouquinho aqui do histórico, né, do Estado do Espírito Santo, que eu acho que é importante a gente contextualizar. O Estado do Espírito Santo, ele passou por um momento difícil há pouco tempo atrás, em torno de uma década passada, onde a nossa situação fiscal era muito delicada, né? A gente passou por bastante problema, a gente teve dificuldade tinha muitas greves, a gente não conseguia efetuar, né, o pagamento aí dos nossos professores, então havia uma situação fiscal muito delicada. E aí, nesse contexto, a gente teve uma grande pactuação entre os poderes e com a participação que foi decisiva do Tribunal de Contas. E com o resultado dessa união, né, entre assim, todos os atores mais importantes aqui do tribunal, a gente conseguiu reverter a situação. Há mais de 10 anos, por exemplo, nós temos a nota A no CAPAG, que é um indicador, né, da Secretaria do Tesouro Nacional, que mede a capacidade de pagamento. Hoje em dia, o Estado do Espírito Santo ele consegue destinar 20% da sua receita para investimento, que é um dos maiores do Brasil. E eu trouxe essa experiência porque o tribunal, nessa transformação, né, ele buscou atuar junto aos municípios para também buscar o equilíbrio desses entes que têm, às vezes, uma dificuldade, né, de atuação por causa de recursos, entre outras coisas, né? E hoje a maioria deles, eles têm uma boa saúde fiscal, eh, e esse papel indutor que nós proporcionamos, né, gabaritou o Tribunal de Contas a ter esse reconhecimento, né, de fomentar estratégias, assim, agenda estratégias no tribunal. E essa estabilização fiscal, né, que a gente passou a ter a partir dessa década, é, trouxe outras perspectivas para o tribunal. A gente começou a pensar, pô, já que as contas já estão em ordem, né, o que a gente pode fazer para que as políticas públicas passassem realmente a funcionar, né? Uma coisa é você ter um caixa organizado, você ter um contas organizado, outra coisa é você transformar isso de fato em resultado para a sociedade. E aí nessa jornada, né, a gente identificou um paradoxo, porque o Espírito Santo, ele foi o primeiro estado brasileiro a criar, por lei, um sistema de monitoramento e avaliação de políticas públicas, que é o CIMAP.
E foi uma iniciativa pioneira, né, que serviu de inspiração até para outros estados, mas essa capacidade a gente viu que não chegava nos municípios, que eles enfrentavam orçamentos limitados, equipes reduzidas, né, e uma cultura que ainda não era muito orientada por evidências. Foi então que a gente pensou como é que a gente poderia utilizar essa nossa experiência para poder também fomentar essa diretriz, ou essa capacidade também nos municípios, né? Então, como é que a gente pode induzir a prática de monitoramento e avaliação adaptada para a realidade dos municípios, que a gente sabe que é diversa e às vezes tem alguns recursos que são limitados, né? Aí, para responder isso, para tentar buscar essa evolução, né, a gente conta, né, com o FGV Clear para essa parceria, e a gente identificou, né, que nessa parceria a gente poderia, o Tribunal de Contas, né, colaborar com a legitimidade da instituição, da institucional, né, da cultura de indução dos municípios, que a gente já conseguiu desenvolver nesse período, essa experiência que a gente já tinha. A gente tem acesso direto aí aos 78 municípios, né? Experiência nessa ação de capacitação municipal, que é através das escolas de contas, então a gente tem também essa tradição, né? Todos os tribunais atuam dessa forma também. É uma instituição perene e independente, e o FGV, como parceira, ela vai ajudar a gente na metodologia de monitoramento e avaliação, testado internacionalmente, né? A expertise técnica e consolidada que eles têm, e a visão sistêmica de desenvolvimento de capacidades, que é uma experiência da FGV que vem junto com a Clear, né? E o que a gente pensou também, a gente desenhou, né, nessa solução, foi em duas perspectivas. Uma perspectiva interna, que busca capacitar o nosso próprio Tribunal de Contas, né, para a realização de avaliação de política pública, e uma perspectiva externa, que é apoiar os municípios no fortalecimento da cultura avaliativa, o desenvolvimento de seus sistemas de monitoramento e avaliação. Então, do lado interno, nós buscamos criar um ambiente propício para o monitoramento e avaliação de políticas públicas. A gente está trabalhando no aprimoramento, né, de um painel de monitoramento, revisando indicadores para garantir que sejam úteis tanto para a gente, do Tribunal de Contas, quanto para os municípios, principalmente aqueles que têm menor capacidade, né, e muitas vezes não têm instrumentos próprios para isso. E além disso, né, a gente está aprendendo, a gente tem duas, a gente no nosso convênio está previsto a realização de duas avaliações em parceria com o FGV, né? Eles assessoram a gente, conduzem a gente vai desenvolvendo aí essas avaliações. Do ponto de vista externo, a nossa meta é fomentar a cultura de avaliação e decisões formadas por evidências. Primeiro, a gente promoveu, né, um seminário estadual para chamar atenção ao tema e compartilhar experiências bem-sucedidas. Depois foi oferecido um curso prático, né, sobre avaliação para os municípios, né, que une teoria e aplicação prática para eles poderem exercitar esse tema e eles conseguirem criar essas capacidades e depois conseguir multiplicar internamente, né? E por fim, que eu, assim, eu particularmente considero mais importante é a assessoria personalizada no desenho de sistemas de monitoramento e avaliação de políticas públicas, que vai ser o foco principal aqui da conversa a partir de agora. Bom, essa assessoria, né, ela é parte que eu julgo mais importante, que ela reconhece a diversidade dos municípios, né, capixabas, que é diverso, né, tem município grande com muita estrutura técnica, com muito recurso, e municípios pequenos com orçamento reduzido, poucos profissionais especializados, que dificulta, né, essa instituição desse tipo de sistema, que é complexo, né. É uma abordagem contingencial, então ela não, a gente não tá atrás de uma perspectiva de uma solução única, a gente quer, e também a gente quer um sistema simples, né, que realmente funcione, muito mais do que um modelo sofisticado e, né, que seja padronizado e que a gente sabe que não vai se sustentar ao longo do tempo. Então, o caminho também para chegar lá, a gente identificou que é a participação local, né? A gente não pode impor para eles esse sistema, então tem que partir deles, a experiência, né? A gente trabalha com essa coprodução, né? Desses sistemas, porque a gente garante a legitimidade e também a sustentabilidade, né? Desses sistemas. Agora, sim, não é fácil fazer isso, né? Os municípios, eles enfrentam desafios concretos, né, que precisam ser reconhecidos. O primeiro dele é os recursos mais óbvios, né, o que é a limitação orçamentária, falta de pessoal técnico especializado, como eu já disse, né? Também a gente percebe que uma cultura organizacional também pode ser um problema, né? Porque às vezes a gente sabe que nem sempre as práticas de se basear orientado em evidências acontece. E pode haver uma resistência em relação à transparência e accountability em alguns casos.
E o terceiro deles, acho que talvez um dos mais graves, né, é que os dados, por vezes, são ausentes e quando existem, ainda tem uma qualidade insuficiente ou são muito fragmentados, o que dificulta qualquer tipo de monitoramento ou avaliação, né, dessas políticas. Bom, diante desses desafios, né, a gente começou um projeto piloto. Nós escolhemos 3 municípios de diferentes portes e capacidades. Essa ação ainda está em andamento, né? Então a gente vai falar um pouco aqui do que a gente pensou e depois quais são os resultados que a gente espera, né? Então os municípios, a gente selecionou municípios de portes diferentes, de regiões diferentes, né? Principalmente para poder testar mesmo a metodologia que está sendo aplicada. O primeiro passo, né, foi o diagnóstico individualizado, né, que o tribunal e o FGV foi a campo para poder entender as capacidades locais, né? A FGV está usando uma ferramenta chamada Mesa, né, que é uma ferramenta de análise de monitoramento de sistemas de monitoramento e avaliação, que busca responder como é que esses municípios estão quais são as capacidades que eles têm para a partir daí a gente pensar um modelo de sistema de avaliação adaptado para eles. Então, a partir desse diagnóstico, né, a gente vai pensar aqui sobre medida como adaptar para a realidade local. Aí, detalhando um pouquinho mais o processo aqui, né, ele foi dividido, eu tentei dividir ele aqui em 4 etapas. Que primeiro é a realização dessas visitas aos municípios, né, fazendo a escuta dos gestores, entendendo o funcionamento da máquina pública, principalmente em relação às políticas públicas sociais e também sobre o ciclo de gestão e orçamento. Depois, né, isso ainda vai acontecer, né, então a gente não tem muito detalhe, a gente vai disponibilizar uma oficina para esses municípios, onde vão ser repassados conhecimentos sobre o sistema de avaliação, né, vai fornecer para eles insumos e ferramentas para que eles próprios possam entender e posicionar como é que vai ser e para que vai servir esse sistema de monitoramento e avaliação para eles, né? O terceiro passo é o passo da cocriação, onde a gente vai acompanhando esse desenvolvimento que eles vão apresentando para a gente, vai ajudando eles nesse desenvolvimento para que eles possam pensar como é que vai ser esse sistema de monitoramento e avaliação, né, e sempre garantindo assim o protagonismo local. E por fim, a fase que eu julgo que é mais relevante é tentar garantir, né, no máximo possível, a institucionalização desses sistemas, né? Que é onde a gente acredita que esse sistema vai ganhar perenidade, né? Vai ter uma previsão, te propõe que tenha uma previsão normativa, seja por lei ou por decreto, né? Que tenha pelo menos uma definição de responsabilidade, uma previsão orçamentária, garanta uma formação continuada, e até que garanta o seu que preveja parcerias para poder viabilizar esse sistema. Então, assim, a gente espera, né, que esses resultados dessa agenda, né, possam ser, que os municípios passem a ter decisões mais informadas, que a gestão pública possa ser guiada por evidências de qualidade, que possam aproveitar o máximo de aprendizado organizacional nesse processo, que tenha mais transparência, né, a atuação dos gestores, que as informações que eles tenham sejam claras sobre o desempenho das políticas deles, que fortaleça-se o controle social, né, com a aproximação, da sociedade civil, né, com a gestão pública. O terceiro, que ocorra uma transformação de cultura organizacional no Estado, né, que a gente possa consolidar uma cultura avaliativa no Estado, a partir dos municípios também, já que isso já está consolidado, né, no ente estatal, e que a avaliação ela seja vista pelos municípios como uma ferramenta de melhoria de gestão. E aí, por fim, né, a transformação social, que é o que a gente sempre busca, né, que as políticas públicas possam ter mais qualidade, que realmente possam melhorar a vida das pessoas. Bom, aqui eu deixo meus contatos, não sou nem, até foi mais rápido do que a Lorena, não preciso nem cobrar o tempo aqui. Então fica à vontade para me procurar, para a gente falar sobre esse tema, tirar dúvidas, né, compartilhar experiência, que eu acho que esse tema ele só vai, principalmente nos tribunais, né, ele só vai evoluindo se a gente for trocar, se a gente for aprender em conjunto, né? Então é isso. Muito obrigado. Excelente, Rodrigo, obrigada. Nós temos aqui, já são 7 horas, né? Mas eu entendo que a sala não vai fechar nem nada, então acho que a gente poderia ficar uns 10 minutos para a gente trocar um pouco
né? O pessoal que está aqui com a gente também, se quiser fazer perguntas, já pode colocar no chat ou levantar a mão. E vocês também, né, os nossos palestrantes, podem fazer perguntas um para o outro também, ou algum esclarecimento, né? Eu pensei aqui algumas questões, assim, acho que tem muitas questões interessantes, assim, para a gente discutir e aprofundar. Para começar, assim, pensando aqui na experiência, Vânia, que você trouxe dessa avaliação, né, de uma política pública do Estado de Goiás, você falou muito bem da relevância, né, por que que vocês escolheram essa política, né, o processo de escolha disso, e você ressaltou que é uma avaliação, de desenho que também tem a ver com, e também com a identificação do problema, né? Eu não sei, né, o seu grau de envolvimento, mas assim, se você tiver, né, essa informação, puder compartilhar com a gente, quais foram as metodologias que vocês utilizaram, se vocês fizeram marco lógico, se vocês fizeram teoria da mudança, se vocês fizeram entrevistas, contar um pouco para a gente, até talvez também desafios que vocês tenham tido também em buscar metodologias da avaliação, ou vocês fizeram uma aproximação via auditoria operacional, como é que foi esse processo? A gente tentou ter essa abordagem assim mais voltada para o desenho e o diagnóstico do problema, justamente porque nas operacionais do tribunal a gente nunca tinha feito isso, né? Em que pese, assim, como a Anne ressaltou, a operacional já trouxesse, assim, esses elementos do modelo lógico, pelo menos no TCE de Goiás, o TCE faz auditorias operacionais desde 2006. A gente não tinha o costume de ir atrás dessas informações, né? De verificar esse problema, esse diagnóstico do problema e esse desenho. Então, como a política estava sendo reestruturada, nós fizemos uma oficina com o pessoal que estava à frente do projeto da Rede Nascer, para a gente construir a árvore de problemas e conseguir tentar delimitar assim, quais eram as causas críticas, né? Para a gente ver se essas causas críticas, se os objetivos que a norma trazia, né, que a Rede Nascer traz, eles são capazes de resolver essas causas críticas que a gente identificou lá na árvore de problemas. Então, para o problema, a gente fez o diagnóstico do problema e a gente fez também um diagnóstico situacional. Eles não tinham um diagnóstico pronto, assim, a Secretaria de Saúde, ela tinha várias pequenas informações, então ela fez algumas oficinas, assim, nas macro-regiões de saúde e trouxe, assim, indicadores muito gerais, né, indicadores de mortalidade, não trouxe indicadores mais específicos. Também trouxe dados demográficos muito gerais, mas sem trazer, assim, demanda de serviço, oferta de serviço. Então, assim, eles não trouxeram de fato um desenho de rede para dizer o que que eles tinham para oferecer e qual que era, o que que eles tinham de demanda e qual que era a capacidade instalada, sabe? Não tinha nada disso no diagnóstico. Então, o que que a gente fez? Um diagnóstico situacional. A gente fez um histórico, assim, da saúde materno-infantil no Estado, a evolução dessas normas. A gente tentou trazer vários indicadores relacionados a diversos pontos distintos da saúde materno-infantil. Lembrando que o TCE Goiás tem jurisdição apenas estadual e parte muito importante da saúde materno-infantil são os municípios, inclusive uma das maiores causas críticas é o pré-natal de baixa qualidade, que é responsabilidade do município. E então, assim, a gente detectou diversas coisas nesse diagnóstico e nós fizemos visitas às policlínicas e aos hospitais estaduais que estão envolvidos na rede, para a gente saber a situação hoje, hoje não, né? Na época, antes da implementação da política. Porque qual que é o objetivo? Futuramente, a gente acompanhar essa política e tentar entender se essa situação mudou, né? E um dos principais pontos de preocupação nesse diagnóstico situacional que a gente encontrou foi justamente
a ausência de comunicação entre a atenção primária e a atenção especializada, né? Não existe, assim, de fato, a referência e contra-referência da gestante. A gestante, ela é classificada de acordo com o risco gestacional, porém, assim, é muito difícil, quando ela chega na unidade especializada, no hospital, e tem o parto, dificilmente ela é contra-referenciada de volta para a unidade de saúde, que ela deve ir fazer o acompanhamento, a puericultura do bebê, ou a consulta puerperal. Então, assim, existem muitos problemas entre essa comunicação, e aí é uma questão de governança mesmo, né? E aí, no desenho, a gente fez o modelo lógico mesmo. Como a gente tinha essa questão de qual é o papel do tribunal, se o tribunal poderia atuar assim como um colaborador de fato para esse modelo lógico. E a gente não tinha um facilitador, né? Vamos dizer, a gente tinha o FG nos auxiliou no processo do modelo lógico, só que assim, é uma visão bastante acadêmica, né, do problema e da solução. A gente acabou optando por fazer uma análise do que eles apresentaram para a gente, e não de construir algo novo com a saúde. Então, o que a gente analisou? A gente analisou cada elemento do modelo, se havia encadeamento lógico entre eles, se os indicadores que estavam colocados eram de fato indicadores referentes a cada elemento do modelo, né? E aí existe muita confusão do que é indicador de impacto, do que é indicador de resultado, do que é indicador de produto. E a gente percebeu também uma ausência assim, de indicadores de insumo e de processo, né? E foram algumas coisas que a gente foi percebendo. Além disso, como grande parte do problema que a gente estava vendo da estruturação da rede era a governança, a gente ampliou a análise desse desenho para a governança, para entender se existia realmente assim mecanismos para implementação das estruturas de governança para fazer essa rede funcionar. Basicamente foi isso que a gente fez, né? Então o que a gente construiu juntos mesmo foi a árvore de problemas, porque a gente sentiu que eles estavam prontos de fato para dizer para a gente quais eram os problemas principais, quais eram as consequências, aliás, quais eram as causas, quais eram as consequências e qual era o problema. Porém, o modelo lógico, a gente viu que, assim, como eles não tinham muito domínio, a gente ficou com medo de se colocar, ficou com receio, né, de se colocar no papel de formulador. Então, a gente optou por fazer uma análise do que nos foi apresentado. Não, muito, muito bom. Ficou bem completa essa metodologia, né? Desde diagnóstico, visitas técnicas, reuniões com a equipe gestora. Acho que foi uma coisa, próprios indicadores, vocês trabalharam também, ficou uma coisa bem completa. Assim, tô animada para quando vocês, né, puderem, tiverem um relatório, divulgar, a gente fazer até evento lá no Clear, todo mundo vai ter muito interesse em conhecer mesmo essa avaliação. Acho que a metodologia parece que ficou muito boa. Legal demais. Vou fazer agora uma pergunta para a Anne. Anne, no finalzinho ali, você pincelou um ponto do consensualismo, né, falando que vocês fizeram uma resolução sobre isso, e eu fiquei pensando como que eu entendi que foi um produto, né, do TCE do Rio Grande do Norte, né, não da rede, né? Mas como que seria essa visão que vocês trouxeram do consensualismo? Como que você veria também que isso dialoga com a forma de fazer recomendações e se para você essa, né, construção de uma lógica de consensualismo também trouxe algum aporte em relação a essa forma de fazer recomendações, se elas são mais ou menos direcionadas, ou qual que, né, assim, e a própria questão que a Vânia trouxe também, né, a gente pode recomendar, mas não é vinculante, mas isso é um problema, né, também, poder não ser vinculante, então acho que tem um pouco aí a gente poderia explorar. Ok. De fato, hoje, para os tribunais de contas, pensando nas discussões internas que a gente tem, ainda é um problema. Existe muito essa percepção, até entre colegas auditores, de que a gente vai fazer todo um trabalho e no final a gente não vai
ter essa certeza, entre aspas, de que aquilo vai ser implementado pelos gestores, o que é uma visão que eu particularmente defendo com um pouco míope, porque mesmo a gente recomendando, determinando e saindo um acórdão e tendo a obrigação de fazer e a possibilidade de sanção, mesmo assim isso não é garantia nenhuma de que aquilo vai ser colocado em prática. Então, a gente vem trabalhando essa ideia do consensualismo como uma alternativa mesmo, porque o tribunal ele demanda muito essa formalização interna de algum caminho. Então, a gente pensou, vamos estruturar, né, normativamente as soluções consensuadas, de modo que a gente possa trabalhar esses problemas públicos, discutir alternativas, mas que o resultado disso não seja um acórdão do tribunal determinando que o gestor faça A ou B, mas que informe o gestor e que ele possa aderir, digamos assim, a determinadas alternativas e se comprometer com aquilo. Então, a gente está em busca de obter algum tipo de compromisso público do gestor enfim, de partes envolvidas ali no processo. A nossa ideia, a princípio, por um lado, é construir as sínteses de evidências trabalhando as alternativas para o problema e, a partir daí, promover debates sobre as soluções envolvendo os gestores e outras partes, né, interessados, beneficiários, usuários da política, e para tentar, a partir desse movimento, gerar um instrumento de consenso que a gente possa acompanhar posteriormente, mas sem a natureza de obrigação de fazer. E aí pode acontecer do gestor não querer ir por nenhum daqueles caminhos, mas a ideia que a gente tem é que trabalhar com essas informações vai fomentar com o tempo o uso de evidência na tomada de decisão, sabendo que a decisão do gestor é muito mais complexa do que só a evidência que a gente vai informar para ele, tem aspectos políticos, enfim, que vão influenciar aquela decisão. Então, é uma discussão bastante intensa, Lorena, nos tribunais, porque a gente ainda tem uma corrente muito forte que vai por esse caminho, de que a gente tem que determinar, tem que recomendar, e que se não cumprir, a gente, de alguma maneira, tem que sancionar, e a gente está indo pelo outro fluxo, né? Que o fato de informar pode gerar uma transformação real nas políticas, no médio e no longo prazo, de maneira mais efetiva mesmo, né? Acho que é isso. Não, é super interessante. Vocês estão vendo essa questão da informação como uma forma de dar para o gestor a possibilidade de ele tomar decisões melhores, né? E aí, se ele vai Isso. tomar ativamente, realmente fica uma questão interna, né? Assim, interna corporis. Acho que e é para mim assim, para gente, né? Eu, como estando mais no campo da avaliação, eu acho que vários daqueles pressupostos desculpa, que a Vânia trouxe assim de não, desculpa, foi a Anne mesmo, da construção versus comunicação, recomendar versus informar, né? Para mim, eu vejo isso muito uma tensão mesmo entre a própria tensão entre avaliação e controle, porque para a gente, né, no campo da avaliação, é claro que a avaliação tem que ser construída, ela não tem que ser só comunicada. É claro que a avaliação tem que recomendar e não só informar, né? Então, realmente uma tensão inerente talvez aqui que você tenha trazido só não do ex ante ex post, porque para a gente na avaliação você pode fazer ex ante ou ex post, né? Isso aí a gente não vê dessa forma tão dicotômica, mas que também assim, de certa forma me interessou também ver como que por que que seria também uma fonte de tensão, né, para os tribunais, assim, até acho que, né, se você puder só dar esse segmento, assim, o Rodrigo também está participando do grupo e tal. Por que que o ex ante ex post é uma fonte de tensão e não só uma escolha quase que metodológica, vamos dizer? Rapidamente, assim, a norma, a Guide 9020, ela orienta que os tribunais devem fazer avaliações ex post ou concomitantes. Em determinado Uhum. momento, ela traz essa ideia para Ah, evitar tá. o que se chama de controle prévio, como se a gente estivesse controlando previamente a decisão do gestor Hum, e aí caindo numa situação do que Ivânia chamou de coautoria, da gente construindo tá. antecipadamente o que a gente vai avaliar ou fiscalizar depois. Então, e aí tem essa discussão conceitual também, se é avaliação, no grupo se discute muito isso, né? Se é avaliação, se é análise ex ante, aí o pessoal baixa a academia lá para debater. Então, essas questões, sabe, Lorena?
estão em debate também ali. Mas eu, particularmente, entendo que a própria dimensão de relevância puxa para o ex-ante, mas, né, como a Vânia apresentou. Mas, enfim, eu sou dessa linha mais de uma escolha, realmente. Mas esse é o debate. Inclusive, só fazer um adendo aqui no que a Anne falou, recentemente a gente teve um curso aqui no TCE Goiás com o professor Abrúcio e o professor Gustavo Andrei de Almeida. E os dois falaram que acreditam assim muito que a melhor atuação do tribunal seria nas ex ante, porque lá é onde o tribunal teria maior potencial para aprimorar a política, né? Porque, pensa bem, o tribunal, quando ele vai fazer uma ex post, ele vai pegar algo pronto e vai ter que avaliar os efeitos daquilo ali. O tribunal não pode chegar lá numa política, fazer um grupo, olha, vou fazer um grupo de controle aqui, então me dá aqui, esses aqui vão ser beneficiários, esses não. O tribunal não pode fazer isso. Isso é um, um uma função do próprio executor da política, né? Então, o tribunal, quando faz ex post, tem que fazer numa política que tenha dados antes de sua implementação, após a sua implementação, para conseguir aplicar os métodos adequados. E aí, assim, é por isso que é muito difícil a gente conseguir chegar nessas dimensões de efetividade, de utilidade políticas, porque a gente tem um problema de dificuldade de dados, né, sobre essas políticas. E na ex-ante a gente já teria esse potencial maior de aprimoramento da política, já que a gente está indicando ali onde tem problema, onde pode ser aperfeiçoado, ainda que seja por informação e não por recomendação ou determinação, né? É para dar um toque mesmo na administração para onde seria melhor caminhar, né? Mas é E tem importante alguns lembrar que colegas, né? Desculpa, Rodrigo, tem alguns colegas que vão muito nessa linha da avaliação de impacto, né? Pensando muito nesse foco de que a avaliação é a avaliação de impacto. Então, esse é outro ponto que a gente tem debatido muito nas diferentes dimensões, né, de análise. Uhum. não, ele só lembrar que na 90-20, ele em certo momento lá, ele diz que não sei se é tentando diferenciar um pouco a operacional da avaliação, ele diz que a avaliação ele pode, inclusive, questionar os objetivos da política, né? O operacional não alcança isso, né? Ela só alcança se a efetividade, né, se está sendo efetiva, se está se tá sendo econômica, né? Mas ele não questiona se ela, de fato, deveria existir ou não. Eu acho que aí eu acho que no sentido excel seria nesse sentido. Eu acho que a gente, mesmo que a gente não participe do momento de concepção da política, né? Mas depois que ela já está em execução, a gente pode questionar e verificar se os objetivos pelos quais ela foi desenvolvida se são adequados, ou se precisa ajustar, né? Se precisa repensar. Não, é super interessante. Até para a gente no CLIR, a gente considera que a avaliação de desenho, de diagnóstico, como um tipo de avaliação que não está necessariamente vinculada ao momento. Então, a gente faz avaliação de desenho ex post, que é exatamente para esse caso que a Vânia descreveu. Olha, a política já existe, mas ela está sendo reformulada. Então, cabe a gente diagnosticar melhor o problema e avaliar o desenho. E a gente chama isso de, né, exatamente isso, avaliação de desenho ex post, avaliação de diagnóstico do problema ex post. Isso não tem nenhuma uma tensão para a gente, assim, né? Porque Eu vou só trazer assim uma curiosidade, já que eu não falei sobre isso na apresentação, mas a gente também está fazendo uma avaliação de política pública aqui, junto com o apoio da FGV Clear, né? E a gente, a gente escolheu fazer uma avaliação executiva, né, que é uma metodologia que foi apresentada pelo CLEAR, é, e a gente fez sobre duas dimensões, que foi sobre o desenho e implementação. E a gente não, pelo menos assim, a gente não teve esse melindre, vamos dizer assim, né, de propor um desenho da política. A gente fez uma árvore do problema, né, e tentou identificar isso sem ainda apenas com pesquisa sobre o tema, né, sem envolver nesse momento o jurisdicionado, no caso que era a CESA, né, que é a Secretaria de Saúde do Estado, e a gente fez, na nossa percepção, olhando os documentos que eles já existem, né, e também o, o, o que a gente entendia que precisava ser feito para solucionar aquele problema, a gente propôs uma teoria da mudança, e a gente teve um momento de apresentação
com a CESA, com os secretarias municipais que também fazem parte do programa e com as outras com instituições, né, que também apoiam, como a APOI, como a Pestalozzi, e a gente apresentou para eles no sentido de que eles pudessem ajudar a gente para verificar se não tinha um ponto cego naquele nossa visão, né, que a gente, já que a gente não é executor, a gente não está envolvido no processo tanto quanto eles, né, então a gente trouxe ele para esse momento. Eu acho que foi um momento muito rico. E comparando com experiência de avaliação operacional, né, de auditoria operacional, eu acho que é mais rico do que apresentar, por exemplo, uma matriz de planejamento, né? Que a gente se aprofunda muito mais nos temas, mais ainda também, como a Ivone disse, a gente sentiu uma certa, talvez, condescendência com nossa opinião, como se a gente não pudesse errar, como se o auditor fosse perfeito, ele tivesse talvez medo de confrontar, mas a gente percebeu um pouco disso, né? Tudo que a gente falava era aceito imediatamente, não teve muita contestação, teve alguns pontos específicos, mas é aquela pessoa que é mais corajosa, né? Assim, no geral, eles ficam mais assim, só assistindo o espetáculo, parece que é isso. É, foi mais ou menos isso. Eu acho que, assim, até após a avaliação, né, eu conversei com algumas pessoas da Clear, né, conversei com a Amanda, com a Gabriela. A gente também teve uma reunião com o CEMAP. E para assim, né, porque foram muitos desafios, foram muitas coisas que a gente precisa melhorar antes da próxima. E assim, era uma preocupação muito grande nossa, essa questão, porque a gente sentiu assim que quando a gente colocava algum ponto no desenho, era como se fosse uma verdade absoluta, né? E aí eu falava, gente, mas será que é isso mesmo? Por que que ninguém está contestando? Por que que eles não estão apresentando eles mesmos o que que eles acham que tem que ter, né? Por que que eles não estão defendendo o desenho que eles apresentaram para a gente no início? O que está acontecendo? E aí, assim, a gente percebeu que realmente tinha essa dificuldade deles irem contra o que o tribunal estava propondo, o que os auditores estavam propondo. Aí, o que a Clear sugeriu para a gente foi justamente essa questão do facilitador, de ter uma pessoa que tenha essa capacidade para ser um facilitador em uma oficina, né? Então, assim, esse facilitador poderia quebrar um pouco essa, essa sensação de autoridade do tribunal, vamos dizer assim. E com o CEMAP, o pessoal do CEMAP, lá da Secretaria lá do Ministério do Planejamento, falou para gente que eles também enfrentam isso, né? Eles também enfrentam, assim, a resistência, porque ainda que seja executivo, é um outro órgão, quando você se põe na condição de avaliador, você está fazendo um julgamento do trabalho do outro, então, assim, ainda que sejam do mesmo poder, eles enfrentam isso, e eles acham também que a melhor forma pelo facilitador, né? Inclusive, eles nos relataram que eles começaram com a Clear, e aí agora, né, a Clear fez esse trabalho com a ENAP e hoje o pessoal da ENAP faz esse papel de facilitador. Então, assim, as duas instituições sugeriram para a gente mitigar um pouco esse problema que a gente teve, essa figura do facilitador em uma possível oficina de desenho, né? Mas a gente ainda não sabe se a gente vai caminhar por esse caminho, se, enfim, ainda estamos estudando, vamos conversar mais para ver como é que vai ser. Ah, pareceu bem, bem legal mesmo. Gente, para a gente ir encaminhando para o final, é, acho que nesse painel a gente conseguiu ver experiências muito recentes, muito interessantes e muito plurais. Assim, então, acho que a gente saiu aqui com várias coisas. Eu anotei aqui assim, bom, que a NBASF 9020 como um grande impulso para os tribunais de contas olharem para a agenda da avaliação e se apropriarem dessa agenda. Ao mesmo tempo, um espaço em que tem muitas tensões entre qual que é a missão institucional do controle e qual que é o lugar da avaliação dentro dessa missão institucional. Ao mesmo tempo, já vendo que vocês, né, têm trazido diversas soluções, além da própria construção coletiva do GT, né, mas assim, enquanto tribunais,
do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte essa busca pelo consensualismo, então o foco em informar o gestor público, então produção de síntese de evidência como uma ferramenta para promover a cultura de avaliação, para promover a tomada de gestão informada por evidências, talvez como um primeiro passo aí de uma aproximação do Tribunal de Contas, né, do tema da avaliação, sem se posicionar ele mesmo enquanto avaliador. Aí da experiência de Goiás, acho muito interessante assim, a apropriação de todas as, além de vocês terem né, a metodologia própria, né, o procedimento o padrão próprio da avaliação, vocês também estão se apropriando dessas metodologias da avaliação, né? Vocês não estão só realmente colocando ali um rótulo de avaliação, né? Vocês estão usando a árvore de problemas, fazendo visitas, fazendo diagnósticos, usando indicadores dessa forma. Eu acho que é muito importante também buscando se aproximar dessa posição do avaliador que é mais próximo, do avaliador que, né, que não inspira medo, então talvez essa estratégia, né, do facilitador externo, como ali uma mediação entre campos que sempre estão acostumados a se colocarem de lados opostos, né, quem controla e quem obedece, então talvez esse facilitador para aproximar e quebrar um pouco essa separação, essa hierarquia entre Tribunal de Contas e Executivo, né? De certa forma, eu sei que não tem hierarquia entre os poderes, mas eu digo assim, hierarquia né, de um poder, né, na relação. E também aí do lado, né, até tem que falar falando do nosso lado, porque né, a gente, o Tribunal de Contas aqui, a FGV, Tribunal de Contas do Espírito Santo, muito, muito próximos, então essa experiência que o Rodrigo compartilhou da gente construir a TDM, na teoria da mudança, numa avaliação feita pelo Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas chamar o gestor público para falar, olha, esse meu trabalho aqui está certo, tá legal isso aqui que eu fiz, o que que eu deixei de observar? Então, colocar numa postura muito mais colaborativa e talvez uma coisa até mais rica para o tribunal, né? Igual o Rodrigo comentou, assim, às vezes vocês têm os momentos de comunicação, mas que acabam não sendo momentos que o debate é tão rico quanto um momento realmente de abertura, né, de possibilidade de construção coletiva. E, e, por fim, uma coisa que eu noto é essa certa também, se a NBASP 9020, de um lado, ela foi o que possibilitou esse movimento, ela é o que inspira vocês, ela também, às vezes, traz limitações, né? Assim, ela carrega com ela limitações conceituais, né? Limitações sobre o papel do controle. Isso mesmo que vocês comentaram comigo era uma coisa que eu nem tinha me tocado, assim, né? A gente não pode fazer controle prévio, então a gente não pode fazer avaliação ex ante. Então, essas amarras e talvez que se confundam também com os tipos de avaliação, né? Que talvez uma separação melhor aí entre o que são os diferentes tipos, né? O Rodrigo comentou, a gente pode questionar os objetivos da política, segundo a NBASF. Então, se a gente pode questionar, a gente pode fazer um diagnóstico do problema, né? Se a gente pode fazer uma avaliação de desenho. Então, acho que também o quanto também que a NBASF carrega conceitos muito tradicionais do controle não tem muito essa preocupação, né, de não provocar grandes deslocamentos da posição também, que obviamente, né, tem assento constitucional tudo, né, não estou falando que é fácil a gente lidar com essas posições, mas também o campo da avaliação, ele é bastante mais polissêmico, mais plural, eu acho, do que também essas definições mais rígidas, né, a gente vê diferentes tipos de métodos e de trabalhos sendo chamados como avaliação, e avaliação como essa postura, né, de poder emitir recomendações, de poder julgar, sim, mas também de poder aprender com, construir junto, né, acho que tem muito esse lugar do avaliador, assim, da avaliadora, né. Então, é um pouco isso, assim, né, também não vou ficar me alongando demais, acho que a gente já testou aqui a paciência dos nossos ouvintes, mas acho que tem muito mais coisa, sinto que essa é uma conversa que está começando, assim, né? Estou muito feliz de poder aqui estar com vocês para participar dessa conversa, ouvir e aprender com vocês. Para mim foi muito rico, acho que para quem estava ouvindo a gente também, e agradecer mais uma vez, não sei se vocês querem, né, falar uma palavra, uma ponderação final antes da gente fechar. Eu queria só colocar aqui
a Constituição Federal, ela trouxe, né, uma emenda recente, a obrigatoriedade dos entes fazerem avaliação. E foi inspirado, assim, tá muito nessa, que assim, ainda não está normatizado, não está detalhado, só essa diretriz, né? Mas foi nesse sentido que o Tribunal de Contas do Espírito Santo pensou e acha importante que os tribunais de contas também atuem nesse impulso para que os municípios, né, no caso de quem tem essa relação, e os estados também que ainda não instituíram, né, possam estabelecer uma normativa, não necessariamente uma normativa, mas mesmo um exercício, né, de uma maneira perene garantir uma avaliação de política pública a partir deles, porque a gente mesmo não vai ter condições de abraçar o mundo todo, né? Nem a auditoria a gente consegue, a avaliação, que é uma ferramenta um pouco mais complexa, a gente vai conseguir também. Então é importante que eles também consigam fazer isso, tenham capacidade e a gente possa trabalhar para poder garantir a sustentabilidade e o fomento também dessa agenda, né, nos entes subnacionais. Eu queria só agradecer aqui pela participação de vocês, agradecer pela oportunidade de estar com os colegas aqui debatendo esse tema. Achei sua síntese muito interessante, Lorena, inclusive faz a gente refletir também sobre algumas coisas. Mas eu acho que a essência eu queria deixar um convite aqui para todos que estão aqui ou que possam ver depois, mas que considerem os tribunais, os auditores e os nossos trabalhos dentro desse ecossistema de avaliação para que a gente possa fortalecer a cultura de avaliação no Brasil, que eu acho que no final é isso que a gente quer, acreditando que isso pode levar a melhores políticas públicas. É, também gostaria de agradecer a oportunidade e, e me colocar à disposição também, né, para essas discussões. Eu acho que esses espaços onde a gente discute essas funções do tribunal dos tribunais de contas são muito importantes. Acho que assim a sociedade precisa entender melhor o papel dos tribunais, né? É, a gente por mais que a gente tenha evoluído, assim, eu percebo que muita gente ainda não entende muito bem o que que o tribunal faz, qual é a função do tribunal. E eu acho que a nossa presença nesses espaços contribui muito para a gente quebrar um pouco dessa visão do tribunal sancionador, do tribunal punitivo, e aproximar mais a atuação do tribunal da sociedade, das políticas públicas que a sociedade realmente espera receber. Obrigada. Obrigada e boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite a Tchau, todos, pessoal. pessoal. Um abraço.